Olá, tudo bem? Meu nome é Aquias. O objetivo deste vídeo é bastante simples. Propor algum tipo de compartilhamento de informações para quem está estudando a Bíblia. Eu tenho observado ao longo dos anos que algumas pessoas que se dedicam ao estudo da Bíblia enfrentam algumas dificuldades, algumas bastante imperceptíveis para quem está estudando, mas que fazem toda a diferença. Como eu sou professor de português, eu observo que existem necessidade de alguns conhecimentos prévios para quem vai se aprofundar em alguns dos aspectos do estudo da Bíblia. Bom, eu não vou adiantar aqui tudo, só quero compartilhar com você ah, algumas informações que podem nos ajudar a entender essa proposta, tá? Então, eu tenho aqui uma série de pontos, não vou falar sobre todos eles, mas apenas para elucidar qual o objetivo deste vídeo, eu gostaria de falar basicamente sobre alguns tópicos de gramática ou de estudo da linguagem que podem ajudar o estudante da Bíblia, seja ele um seminarista, alguém que já está formado, ou mesmo alguém que não está buscando uma formação, uma educação formal em teologia ou algo do gênero. Os objetivos, os canais de interação. Antes de prosseguir, né, eu preciso falar para você, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, inclusive, de temáticas, de abordagens para essa sequência, você pode utilizar esse e-mail que está aparecendo aí, aquias.valasco@gmail.com. Né? Aquias é o meu nome, silva.valasco@gmail.com. Qualquer tipo de mensagem, evidentemente que não seja agressiva, né? É muito bem-vinda. E eu vou procurar observar novas mensagens que haja, porventura, e assim ir adequando o trabalho de preparação desses vídeos às suas necessidades. Bom, e aí a gente começa pela pergunta básica, né? O que é mais necessário o pastor aprender, o estudante da Bíblia aprender, no que se refere à língua portuguesa? Bom, isso é você que vai dizer. Algumas coisas eu posso apontar, como eu disse no início, como professor, coisas que o próprio estudante às vezes não percebe. Outras, você mesmo vai poder indicar na sua prática. Poxa, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Qual a aplicação desse conhecimento para o meu estudo? E por aí vai. Né? Então, é uma via de mão dupla. Eu procuro entender a sua necessidade, fornecer informações que possam te ajudar, e você vai nos informando qual a sua necessidade, dentro daquilo que você percebe. Bom, eu coloquei aqui prontidão gramatical como instrumental, ou como instrumento, para o estudo de idiomas antigos. Para quem, além de estudar a Bíblia, está estudando também textos bíblicos nas línguas originais, o estudo da linguagem é sempre bem-vindo, porque há fatos gramaticais que precisam estar bem claros, bem elucidados para quem está estudando, porque isso faz muita diferença em termos de interpretação e de compreensão da Bíblia, principalmente para aqueles que ensinam. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu recomendo que você dê uma olhada nessa playlist Gramaticando, que é um dos meus canais, eu vou mostrar daqui a pouquinho, porque tem coisas que eu não vou tratar, porque são coisas muito elementares, e essa série, essa playlist Gramaticando, não é voltada para estudantes da Bíblia. Então, ele é ainda mais simples. Né?
Na verdade, eu fiz essa playlist pensando em estudantes de escola, né, de ensino fundamental e de ensino médio, para tentar esclarecer alguns pontos que são muito elementares da gramática. E eu recomendo que você dê uma olhada nesses vídeos, conheça essa playlist, porque muitas das perguntas que você precisa que sejam respondidas talvez já estejam respondidas nesses vídeos. Então, eu passo aqui a compartilhar essa segunda janela mostrando o canal, né? O canal Aquias Valasco, e tem ali a, a playlist Gramaticando, né? Vou pegar o primeiro vídeo, não vou mostrar os vídeos, mas o que eu quero mostrar são os assuntos, pegar os assuntos. No primeiro vídeo você tem ali diferença entre vogais e consoantes, para você perceber quão elementar são os tópicos desses vídeos, né? São ao todo 22 vídeos, né? Então, eu abordo aqui a constituição do alfabeto em língua portuguesa, alguns tópicos como encontros consonantais, encontros vocálicos, ditongos, né? Porque mais para frente, quando você vai estudar acentuação, se você não entender o que é um ditongo, você não consegue entender algumas das regras de acentuação e por aí vai. A separação silábica, as pessoas do discurso já preparando para o estudo da sintaxe, né? E também dos pronomes e da conjugação verbal. Eu abordo também tonicidade, tem a ver com oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, né? Sílabas tônicas, sílabas átonas, etc. E a classificação que advém desses conceitos. Classificação conforme a posição da sílaba tônica, classificação conforme a tonicidade da sílaba, né? E aí eu entro mais a fundo nas classes de palavras. Eu creio que este é um dos pontos mais importantes para quem estuda a Bíblia. Porque, principalmente quem estuda idiomas, né? Muitas coisas só podem ser compreendidas a partir do momento que você tem uma prontidão gramatical. Você já está consciente de alguns conceitos básicos. Por exemplo, se você vai estudar hebraico, você vai se deparar com conceitos como construto e absoluto, ou você vai para o grego e se depara com o genitivo, enfim, são vários tópicos dessas línguas para os quais é muito importante que você já tenha o conhecimento de alguns eventos gramaticais em língua portuguesa, ou o conhecimento dos limites disso, das diferenças disso, por exemplo, do grego para com o português, para ter a plena compreensão de cada um dos tópicos desses idiomas antigos. Preposições, que são extremamente importantes em grego, né? Também em hebraico, mas de modo especial em grego, eu diria. Contrações de palavras, formações de palavras. E aí entramos na parte mais que parece ser simples, mas na verdade é ensinada de uma maneira muito complicada. Quando você vai assim, ponto a ponto, como eu explico nessa playlist, aí sim fica fácil. A acentuação de palavras, sem estudar antes aqueles tópicos dos quais eu falei, separação silábica, posição da sílaba tônica, etc., sem estudar isso fica bem complicado, né? E eu termino ali, eu interrompi essa playlist porque eu fiquei aguardando uma ocasião para aprofundar de acordo com uma necessidade, porque fazer esses vídeos, fazer qualquer aula, é algo bastante complexo, então você demanda um tempo e é preferível que haja uma necessidade específica para ser atendida. E eu estava aguardando essa ocasião. Então, na verdade, estes vídeos que eu pretendo fazer são, de certa forma, aprofundamento da playlist Gramaticando. Você fala de crase, por exemplo, as pessoas falam muito de crase e que não compreendem crase, e aí inventam umas regras que são, na verdade, esdrúxulas, uma vez que não tem nada a ver com
o fato real da crase, né? Eu chamo a crase de fato porque ele não é um acento, não tem nada a ver com acento, tem a ver com uma ocorrência, com um acontecimento gramatical, e é disso que eu trato em alguns dos pontos dessa playlist, e que eu posso aprofundar, evidentemente, nessa série. Muito bem. Então, algo que é bastante importante também, eu não trato aqui nessa playlist gramaticando, mas que eu já pretendia tratar, é a questão da conjugação verbal. Nós temos aqui o modo imperativo, por exemplo, que é extremamente importante para o estudante da Bíblia e também para o fiel de modo geral, né? Não só porque lê textos antigos ou textos com um registro mais formal, mas também porque nas nossas preces, nas nossas orações faladas, muitas vezes nós usamos os verbos e nos debatemos com algumas coisas que não precisavam ser tão complicadas. E meu objetivo, evidentemente, não é fazer com que você se preocupe mais com a forma do que com o conteúdo de suas orações, mas, principalmente, se você é um líder, se você é uma líder, é interessante que você tenha esse instrumental, que você conheça esses fatos gramaticais e a formação dos verbos, porque o líder ele é um exemplo, né? Então, convém que conheça algo nesse sentido. Uma coisa que é bastante importante, que isso eu pretendo tratar também, é a forma de leitura. Como ler. Parece muito simples isso, muito banal, muito sem importância, mas isso é uma das coisas mais importantes, principalmente para quem lê em público e quem ensina o texto, principalmente o texto sagrado. Vamos pegar esse texto simples aqui, esse versículo de Colossenses, né? Colossenses 2, 28. Vou pegar aqui, estou selecionando para você ver. Se eu for ler de qualquer jeito, como é comum acontecer na igreja, eu posso cometer um erro como este aqui. Você vai ver, eu vou ler e você vai observar. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Você percebeu ou não erros crassos de entonação? Quem lê precisa atentar muito para a pontuação, precisa ter um certo treino no olhar mesmo, observar o que há em volta, ficar muito atento ao que foi dito antes e prever pelos sinais que aparecem no texto escrito o que vem em seguida. Nesse caso, por exemplo, na minha tela aparece o por, né? No final da primeira linha. E a segunda linha se inicia com que. É muito comum a pessoa confundir a preposição com o verbo por exemplo. É muito comum também não se distinguir entre o porquê de pergunta, o porquê de resposta, o porquê de explicação. E quando esses erros acontecem, pode até não fazer diferença para você, mas para quem está lendo, é muito comum atrapalhar, né? Principalmente para quem não está seguindo, quem tem problema de visão, não está lendo o texto no ponto em que você está e que precisa escutar direito, é a sua entonação que vai fazer a diferença. E isso tudo se resolve com estudo, com reflexão, com leitura conjunta. Então, você tem lá um texto grego qualquer, né? Você pega uma preposição, pega um artigo, né? um verbo.
quando se estuda o grego, por exemplo, você precisa saber diferenciar qual o tempo, qual é o aspecto, e tudo isso é necessário. Existe todo um vocabulário para você falar a respeito de verbos, falar a respeito de conjugações, né? Se você vai para o nosso bom e velho Bereshit ali, né? A função da preposição, onde é que ela se coloca, né? Se o professor falar, a preposição não vai no mesmo lugar que vai em português, ela não fica independente, ela fica unida ao substantivo. Aí, se você não souber o que é um substantivo, se não souber o que é uma preposição, vai ficar bem complicado. Para alguns, isso pode ser elementar demais. Então, aí eu não recomendo que você siga essa série, ou que você fique atento à descrição do vídeo para não precisar ficar chovendo no molhado, né? E eu não sei qual o seu feedback, digo, o seu background, a sua formação ou a utilização que você vai fazer da língua, mas vamos dizer que você estude também o texto antigo em latim, né? Na Vulgata, eu peguei aqui a Vulgata, né? Era autem erat inanis et aqua et tenebras superfaciam, nabisi et spiritus Dei ferebatur super aquas. Em latim, a função sintática da palavra se dá pela terminação. Quando a gente, só de falar de função sintática pode dar um nó na cabeça, né? E a mesma coisa acontece em grego. A terminação do caso faz toda a diferença na hora de compreender a frase. De repente, você está lidando com um substantivo que está, num caso nominativo, e achando que está em outro caso. Vai compreender de forma equivocada, evidentemente vai ensinar de forma equivocada. Bom, muitos desses pontos que eu pretendo tratar, eu observei serem necessários ao longo da vivência, né? Como professor e também como estudante. Bom, só recordando, né? Se você tiver dúvidas e se você quiser fazer perguntas mesmo ou sugestões de tópicos a tratar, você já sabe. Aqui é svalasco@gmail.com. E a gente vai se conversando, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.